Me dê 15 minutos e eu vou te deixar perigosamente confiante. Porque nesse momento tem uma pessoa mais fraca do que você conseguindo tudo o que quer. Sabe por quê? Porque ela se sente segura, ela fala com convicção, age como se merecesse tudo e todo mundo acredita nela. Eu quero falar para você que antes mesmo de você se sentir confiante, já dá para você se mostrar confiante. E assim o mundo já vai começar a acreditar em você. Igual esse exemplo que eu dei aqui. Eu mesma era uma pessoa muito insegura. Eu queria crescer na internet, queria vender, queria respeito, até mesmo das pessoas ao meu redor, não só no meu trabalho, mas eu não conseguia porque a insegurança que eu tinha dentro de mim era tão grande que eu duvidava, hesitava, ficava revisando tudo que eu tinha feito, às vezes ficava deletando vídeos que eu tinha postado na internet, me questionando, será que eu fiz certo, fiz errado, será que eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, até eu pensar demais demonstra essa insegurança que eu tinha, que você pode ter talvez. E aí eu comecei a primeiro fingir que eu já era confiante, antes mesmo de ser. Reprogramei a minha mente por causa disso, porque conforme eu fui mudando a minha postura, a minha mente foi se convencendo também e me tornei, no fim das contas, hoje eu me sinto confiante e cada vez mais ainda. Olha só, anota aí uma coisa, se você tiver costume de anotar as coisas que eu falo, como minhas alunas têm um caderno chamado Caderno de Reprogramação Mental, que é o seguinte: confiança é uma identidade, é uma mentalidade, porque aquilo que você tem na sua mente, a sua mentalidade, ela forma a tua identidade. Mas ela também é uma ferramenta, que enquanto você reprograma, estou vendo aqui no meu roteiro, você pode usar como ferramenta, e é assim que eu vou reprogramar você para ser confiante hoje mesmo. Vamos lá, primeira coisa, se você estiver anotando já vai, porque eu já vou dar uma lista aqui de coisas que eu comecei a fazer, e aí as pessoas já viram confiança em mim, parecia que eu já tinha essa identidade, elas começaram a me ouvir mais na internet, as pessoas ao redor começaram a respeitar mais, e depois eu passei a me sentir muito confiante também, porque além da postura e das coisas que eu estava fazendo, que eu vou falar agora, as pessoas também devolvendo esse resultado para mim, de que estavam acreditando nessa confiança minha, me passou a ser também algo que reforçou no meu cérebro, de que eu estou sendo cada vez mais confiante, olha aí, as pessoas estão acreditando, eu também estava acreditando, e aquilo foi me remodelando, né? Mudando minha mentalidade e o meu jeito de ser, de fazer tudo. Primeira coisa, não sussurre, fale com firmeza, não titubeie, não hesite. Igual, tem hora que eu hesito aqui, porque eu estou lendo um roteiro, mas isso pode ser melhorado, sim, tem que ser. E não tira a minha confiança, porque até a hora que eu dou uma engasgada aqui, eu continuo com a mesma confiança de sempre. O fato de você dar uma vacilada, de você hesitar uma vez ou outra, não vai tirar o todo que você está falando com mais firmeza, ao invés de sussurrar, ficar falando baixo, titubeando, ficar toda hora, eu acho, a minha opinião. Não, fala, eu analisei, percebi, a experiência me mostrou. Entende? Muda essa fala sua, fala com mais firmeza, não sussurra mais, não titubeia tanto. Não se encolha, expanda. Pessoas confiantes não ficam assim, curvadas, com a mente assim, com a mão no bolso, com o braço cruzado. Pessoas confiantes são expandidas, e isso se mostra fisicamente também. Elas andam parece que com os braços mais abertos, com a postura mais ereta, como se estivesse com os braços abertos mesmo para o que Deus quer dar, para o que o universo tem para oferecer para ela, para o que as pessoas vão poder oferecer para ela também. Então, se expanda, sabe? Fica mais relaxado. Eu não coloquei isso aqui, mas expandir-se entra o fato de você estar relaxado. Então, você fica mais relaxado, mais aberto, mais expandido e não encolhido. Não se encolha, expanda. Não explique, pause. Eu mesma tenho que treinar isso aqui, porque como eu falei, eu leio o roteiro, às vezes os tópicos, né? Que eu não coloco o roteiro na íntegra, um textão, eu fazia isso. Mas os tópicos me engasgam tem hora, porque eu não vou ficar decorando nada para falar aqui, também não faço edição de vídeo, que é o que geralmente as pessoas fazem para poder resolver esse problema. E outra coisa, se eu estou me preparando para coisas que eu quero no futuro, como dar palestras, eu tenho que estar preparada para ver tópico e falar na lata. Só que a hora que eu dou uma engasgada, o que eu faço? Eu não posso me explicar. Eu preciso dar uma pausa. Opa, engasguei, mas não falo, só penso. Dou uma pausa e falo de novo. Eu não sei se eu vou conseguir forçar isso aqui, mas ao longo do vídeo, se acontecer, eu vou pôr em prática para vocês observarem. Fica de olho. Palavras fracas, troque palavras fracas por palavras fortes. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Eu li errado, não li errado, mas assim, palavras fracas.
Aí eu ia ler do jeito que está meu tópico, não explicando. Então eu voltei e falei, troque palavras fracas, ou seja, eu só dei uma pausa, falei, como que eu arrumo isso? E rapidamente arrumei. É isso que é o tópico anterior, não explique, pause. Pausa e continua de algum jeito, sem ficar se explicando. Porque quando eu errava nisso, já vou dizer que eu não erro mais, eu ficava, ai gente, desculpa que eu estou aqui lendo meu roteiro. Quem assistiu vídeos meus, ou até hoje, talvez eu já fiz isso alguma vez, e eu estou treinando para ficar demonstrar cada vez mais essa confiança aqui. Palavras fracas a gente vai trocar agora então por palavras fortes. Por exemplo, eu já dei exemplo aqui de eu acho, a minha opinião, mas eu vou dar outro exemplo aqui. Eu vou tentar postar vídeo para vocês com mais frequência no YouTube. Não, eu vou fazer. Se eu tenho certeza que eu vou fazer. Se eu não tenho certeza, eu não vou prometer nada para vocês, mas eu não vou dizer tentar também. Para mim mesma, até mesmo quando eu estou planejando fazer esse exemplo aí dos vídeos, eu vou tentar postar mais vídeo no YouTube. Não, eu vou postar mais vídeo no YouTube. Olha, mas e se você falhar, e se você não conseguir? Aí eu recalculo a rota, refaço o plano, falo, não deu, vamos voltar para o tanto que estava de vídeos na semana. Mas vamos mudar essas palavras de vou tentar, eu acho, eu gostaria, posso falar? Se você não acredita em mim, vamos falar palavras fortes. Isso aqui é para quem acredita. Isso aqui é para quem vai praticar. O que eu estou falando foi constatado na minha experiência. É outra forma de dizer minha opinião, eu acho. Estão percebendo? Dúvidas, troque as dúvidas por incertezas. Por incertezas, não. Troque as dúvidas, que são incertezas, por certezas. Você tem dúvida se posta ou não na internet, se faz isso ou aquilo, se vai trabalhar com tal coisa que você tem vontade, se larga o seu emprego ou não. São muitas dúvidas. Só que o nosso cérebro está sendo consumido por essas dúvidas e a insegurança se mostra na nossa postura. Na hora que a gente for falar, na hora que a gente for tomar uma decisão, na hora que a gente for tentar convencer alguém, vender para alguém, que alguém assista os nossos vídeos, isso vai ser demonstrado, aquele tanto de dúvida que a gente tinha na cabeça, se vão assistir ou não, se vão gostar ou não, blá, 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 vai ser demonstrado, vai aparecer insegurança. Como eu falei para vocês, eu não conseguia visualização na internet, eu não conseguia vender. Por quê? Porque eu tinha um monte de dúvida na cabeça. Por que eu não estou conseguindo? Será que eu consigo assim? Será que dá certo de outro jeito? Eu fiz errado, vou deletar. E aí, quando eu ia falar, essa insegurança, essa falta de confiança, não vendia. Não atraía, ninguém ouvia. O que mais? Troque o negativo pelo positivo. Observem, vendedores que parecem tristes ou que reclamam, que parecem negativos, você não quer comprar deles. A gente quer comprar de pessoas entusiasmadas, que falam positivamente. Então, se uma pessoa vai vender um imóvel para mim, eu vou lá visitar o imóvel e ela começa a falar assim, olha, essa sala aqui ela é pequena, mas não sei o que lá, não sei o que lá. O que ela tinha que falar o negativo? Eu nem tinha pensado nisso, por exemplo. Então, uma pessoa que fala negativo, que demonstra essa negatividade, que fala de forma para baixo, triste, com vibe ruim, vibe baixa, tende a ser mal sucedida, a fracassar. O sorrir, a confiança, ela traz esse sorriso, esse ânimo, esse entusiasmo. Porque quem é confiante sorri, quem é confiante está tranquilo, está feliz, sabe? Mesmo que ele não esteja gargalhando, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você demonstrar uma postura positiva. Trocar o negativo pelo positivo. Nas suas falas, na sua forma de sorrir, de mostrar as suas feições, nas ideias que você tem. Se você está lá só você e as suas ideias, não coloque num papel ou elabore, mas e se não der certo? Mas eu tenho esse problema, esse obstáculo, isso aqui, e isso aqui, nossa, tão difícil. Pare de pensar negativo dessa forma. Comece a pensar como alguém confiante. Eu vou fazer dar certo isso aqui. Ou eu vou testar isso aqui porque eu acho que pode dar bom. Positivo. Troque o negativo pelo positivo. Tire a paspalhice. Nossa, esse daqui é genial. Tire a paspalhice, troque por sobriedade. Porque tem gente que fica tão inseguro e tão aflito que age como desculpa a palavra se você se identificar, mas muda isso que você vai vencer. Age como um paspalho. E eu vou dar o meu exemplo. Eu agia como uma paspalha. Por quê? Porque eu tinha conhecimento de muita coisa, já tinha lido um monte de livro, tinha coisas para acrescentar para as pessoas, para colocar no mundo, experiências de vida que eu já tinha vivido, passado, vencido. Mas eu tinha essa
insegurança de que ninguém estava escutando, ninguém queria escutar, que eu não conseguia crescer, que não sei o que lá. Na hora de explicar alguma coisa, vamos supor, eu pegava esse aqui e falava assim, gente, eu faço o meu caderno de gratidão, sei lá, um exemplo qualquer. Eu faço o meu caderno de gratidão e aí eu escrevo aqui, eu coloco o negócio aqui, eu acho tão bonitinho, porque aí, nossa, tão legal isso aqui, porque isso me motiva, gente. Não sei se vocês vão gostar disso aqui que eu tô falando, mas é o meu jeito, gente, é o meu jeito e eu gosto assim. Não tô falando que as palavras que eu usei aqui foram erradas. Eu posso falar a mesma coisa, agora de forma confiante. Vamos fazer isso, para vocês terem a imaginação mais aguçada aí, para a hora que vocês forem colocar em prática? Eu faço meu caderno da gratidão aliás, vou pegar meu próprio... balancear o copo aqui de vidro. Aliás, vou tomar uma água, já que eu bati nele, ele quase derrubou. Vocês estão vendo como eu estou contornando tudo que poderia ser paspalhice aqui? Estou fazendo de propósito. Não bati no vidro de propósito, mas usei a situação de propósito para vocês observarem. Esse aqui é o meu caderno atual de reprogramação mental, que eu tenho abas, ele é um caderno inteligente, eu tenho abas sobre ele, não é o assunto, então não vou ficar falando muito. Mas caderno inteligente com divisórias é bom para você separar gratidão, de oração, de trabalho, de qualquer coisa, que é o que eu faço. Então vamos supor que eu estou lá naquele vídeo, né? Que eu não vou ser paspalha agora, eu vou mostrar confiança. Mesmo que ainda não esteja firme dentro de mim. E isso também vai reprogramar minha mente. Eu faço meu caderno da gratidão, gente, desse jeito aqui, ó. Aliás, eu podia ter usado essa hora para falar das divisórias. Vamos fazer isso. Eu coloco divisórias, então eu tenho uma seção aqui que é da gratidão. Oração, gratidão. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Coloco uma etiqueta aqui, porque eu acho bonitinho. Acho tão bonitinho. Me ajuda a fazer com mais empenho, mais alegria, certo? Então, quando eu escrevo aqui, tem hora que eu faço umas ilustrações, coloco uns adesivos, tem uns adesivos aqui no fundo desse caderno, porque eu acho legal, eu acho que isso me inspira, sabe? Quando eu estou fazendo, eu acho que me motiva. Alguns chamariam de infantil, eu chamo de inspirador. Motivador. Então, a gente, no fim das contas, também caga pro que vão falar do que a gente faz, certo? Pronto. Falei a mesma coisa. Mesma coisa. Até quando eu quero falar errado, eu sei falar com confiança. Falei a mesminha coisa, gente. Mas só que a gente não é mais paspalho. Agora a gente fala de uma forma sóbria, de uma forma elegante, até mesmo quando a gente vai fazer uma brincadeira. A gente sabe fazer. Porque a gente está demonstrando essa confiança. Quando a gente já é confiante dentro da gente, fica mais fácil, tudo fica natural. Essa lista de coisas que eu te dei não precisa ser forçada depois de um tempo. Mas no começo force sim, porque você já vai ver resultado. E você já vai começar a ver resultado não só dentro de você, porque isso vai te dar essa sensação de confiança, mas fora de você também. Aliás, eu não coloquei aqui, eu não sei se está escrito mais para frente, acho que não. Postura. Pelo amor de Deus, duas coisas que as pessoas não se atentam. Postura, se você fica curvado, se encolhe, como eu falei, abra-se, expanda-se e levanta essa coluna aí, essa cabeça. Postura. Postura não é ficar andando arrogante, nem ficar com dor nas costas de tanto ir para trás. Não, é só você não ficar curvado, ficar normal, reto. É o normal que deveria ser e a gente acabou curvando na vida por conta do que a gente tinha na cabeça de insegurança. E aí, postura. E a segunda coisa, das duas que eu ia comentar, nem está no roteiro, mas eu vou dar um extra, que é procure falar corretamente. Procure não falar palavras que você não sabe e está falando errado aí. Como que você vai saber isso? Escutando pessoas mais cultas e lendo mais livros, tá? Então, vamos lá. Crie uma imagem. Você tem que criar uma imagem de você, de que você é seguro, e se fixar nessa imagem. Imaginar você com a postura reta, falando coisas legais, você com uma desenvoltura incrível na internet, você tem que se imaginar isso. E eu falei sobre como fazer isso, tintim por tintim, no meu material, no meu e-book digital, que eu escrevi, é um livro que eu escrevi, chamado A Tal Maneira, que são 3 leis para a riqueza e para a vida. Eu recomendo fortemente que você vá investir nesse material e pratique ele, porque aí você vai conseguir começar a ganhar dinheiro rapidamente. Ou se você já ganha, você vai ganhar mais rapidamente, praticando o que tem lá. Eu vou falar mais no final. Você não compete com ninguém, tá? Porque você já escolheu você mesmo. Você não está competindo com os outros. Às vezes a gente tem insegurança por ficar olhando para os lados. A gente não precisa ser ouvido porque a gente ouve a si, ouve a nós mesmos, né? A gente não faz questão dos outros nos ouvirem, porque a gente já está ouvindo a nós mesmos e vendo que é riquíssimo o que a gente tem a dizer. Nessa hora você demonstra confiança e as pessoas passam a te ouvir mais, porque quando você não precisa mais ser ouvido, não tem essa necessidade, as pessoas passam a te ouvir. Você não precisa ser gostado. Por favor, observa isso e anota. Você não precisa ser gostado, porque quem não te ama não vai te amar porque você faz questão dela gostar de você.
E quem já te ama, você não precisa ficar provando nada para ela. A gente não precisa ser gostado por quem nos ama, porque a pessoa já nos ama. A gente não precisa ser compreendido, porque às vezes ela não vai compreender e vai continuar amando. E nem louvado pelas pessoas, seja quem ama, quem não ama. Tá entendendo? Você só precisa fazer o seu melhor, que é procurar mudar essa postura sua, o que você mostra para o exterior e que vai mudando o seu interior, de forma que a sua presença já mude a atmosfera do lugar. Ainda que você esteja em silêncio. Veja bem. Uau, hein? Se porte como se já tivesse vencido, se já tivesse conquistado. Se porte como se já tivesse convencido da sua própria confiança. E assim você vai demonstrar isso para as pessoas e mudar dentro de você. Dá uma olhada no link daqui da descrição sobre o meu material chamado A Tal Maneira. Eu disse que eu ia falar mais, eu só ia dizer o seguinte. Ele é um livro, mas se você não tem costume de ler, eu recomendei que leia, né? Mas tudo bem. Tem um audiobook que eu gravei com a minha voz, tá? Eu já falei o que eu tinha que falar nos 15 minutos, agora eu só estou falando um extra, porque eu disse que eu precisava de 15 minutos para transformar você em alguém confiante, certo? Isso aí eu já fiz. E esse material meu, ele tem um audiobook com a minha voz, tudo foi feito por mim, manualmente, tá? Não teve nada de inteligência artificial, nada. E também uma aula de mais de 1 hora comigo explicando os exercícios do jeito que eu faço, que me fez ganhar mais dinheiro e que você vai ganhar também, certo? Eu vou terminar com um bordão que eu amo, que é o seguinte: pense grande, seja grande.